que toca ao tema de hoje, que tem a ver, ou que tem o foco no gato geriátrico. Sem perderes muito tempo em definições e teorias, porque clinicamente nem fazem muito sentido, eu acho só que é importante nós percebermos o que é envelhecimento e o que é doença ou o que é fragilidade. O envelhecimento é um processo natural, é um processo biológico, todos nós envelhecemos, ninguém vai para novo. Com o envelhecimento existe uma redução gradual das funções orgânicas, existe uma menor capacidade de adaptação e existe maior vulnerabilidade a doenças. Senescência é um termo muito técnico e maioritariamente tem a ver com o processo celular, que por si só é influenciado pela idade. Existe menos regeneração celular, existe mais build-up de resíduos inflamatórios, e isso leva a que exista uma inflamação crónica de nível baixo, que nós muitas vezes chamamos o inflammaging, de certa forma. E que afeta também a resposta imunitária, de certa forma. Acho que é a maior, ou a parte mais importante a reter. E depois temos a fragilidade, e a fragilidade eu acho que é um conceito extremamente interessante. Não foi até o ano passado que nós tivemos a primeira escala de fragilidade aplicável a gatos, mas fragilidade tem sido uma escala altamente utilizada em medicina humana, e fragilidade em si não define doença. A fragilidade é basicamente uma combinação de variáveis que têm uma implicação ou que têm um impacto na redução da capacidade de reserva funcional ou no desempenho fisiológico ou cognitivo, e que aumenta a vulnerabilidade a efeitos adversos. Por exemplo, e espero que isto seja importante para perceberem o que vem a seguir, mas em medicina humana nós usarmos estas escalas de fragilidade permitem-nos apoiar os utentes, ou os pacientes, ou as pessoas com doenças crónicas, ou a população sénior ou geriátrica, e é também por si só uma ferramenta predicativa de, por exemplo, quedas, fraturas, ou da dependência de terceiros, ou das alterações ou adaptações que nós temos que fazer para que uma pessoa possa continuar a ter qualidade de vida e diminuir o risco de patologias. E também de hospitalizações frequentes ou prolongadas e de mortalidade. E porquê é que isto importa em gatos? Importa porque acho que basta pensarmos que até há 2 ou 3 anos, gatos a partir dos 7 anos eram considerados séniores. Essa classificação evoluiu porque se gatos sénior, ou se gatos são considerados séniores a partir dos 7 anos, com o aumento da esperança média de vida ou da longevidade dos gatos, então a maior parte dos gatos vive a maior parte da vida dentro do estado de vida ou faixa etária, não é assim tão apropriado, sénior. O que não faz propriamente muito sentido. Dessa forma, a classificação foi reorganizada e nós temos os gatos a partir dos 7 anos, ou entre os 7 e os 10 anos, que foram reclassificados como maduros, e os séniores a partir dos 10, 11 anos, e a partir dos 15, os super séniores. Esta escala continua a fazer sentido? Continua. Sobretudo porque a maior parte das pessoas não percebe como é que as fases da vida de um gato poderiam, de certa forma, ser equiparáveis às fases de vida de um humano. E, por exemplo, sei lá, quando eu cresci, havia muito a regra básica de idades de cães é igual à idade de pessoa vezes 7. E nós sabemos perfeitamente que isso não é necessariamente verdade, não é? Mesmo dentro dos cães, dependendo da estatura, cães de porte grande, porte médio e porte pequeno têm experiências médias de vida completamente diferentes.
E esse processo de envelhecimento e de senescência, inflammaging, começa em diferentes fases da vida, em função da componente genética, nutricional, o ambiente e por aí adiante. Em gatos, porque nós não temos essa classificação entre porte pequeno, médio, grande, acho que as coisas ficam ainda mais espalhadas um bocadinho. Ou seja, de certa forma, vamos ter gatos de raça pura e com predisposição genética para problemas médicos específicos que seriam considerados séniores antes ou mais cedo do que o nosso típico gato de rua, que vive dentro de casa e num ambiente controlado e com boa nutrição. Portanto, acho que esta escala é extremamente importante, nos ajuda a perceber em que estado da vida é que estamos e o que é que será adequado ao estado da vida, nos ajuda a explicar aos tutores, aos donos, eu vou usar donos de vez em quando porque me vou esquecer, um, as necessidades acrescidas ou diferentes, consoante as diferentes etapas da vida, mas continua a ser uma classificação completamente epidemiológica, não é uma classificação individual. E eu posso ter um gato com 15 anos com muito menos risco de vulnerabilidade à doença do que um gato de 10, por exemplo. Então, e a consulta do gato geriátrico faz sentido? Eu acho que uma das coisas que nós ouvimos com bastante frequência é: epá, mas este gato já durou tanto e teve boa vida e agora vale a pena, mas vale a pena estar a insistir, vale a pena estar a levá-lo ao veterinário, vale a pena estar a fazer testes. Sinceramente vale. O que não vale a pena é o stress. Não, o stress nunca vale a pena, mas eu acho que hoje em dia nós temos mais do que meios para minimizar o stress e para tornar estas experiências, pronto, não vou dizer positivas, mas neutras. Quer para o gato pode ser positiva, para o dono eu acho que se calhar vou ficar pela neutra, porque não é? Tem sempre que perder o tempo de vir à clínica e tal, pronto, também não vamos ser irrealistas. Um, e, e eu encorajo de forma ativa, o mais que possa, consultas de rotina, e seja em que fase da vida do gato. Seja no gato jovem, no gato adulto saudável, seja num gato mais velho. Primeiro porque estas consultas são a nossa oportunidade de tornarmos essas experiências positivas para cada gato. Se cada vez que o gato vem ao veterinário porque já vem com dor, ou náusea, ou mal disposto, o problema só vai ser amplificado na cabeça do gato. Portanto, consultas de rotina são ainda mais importantes do que consultas por doença. No caso do gato geriátrico, é ainda mais importante porque nos permite identificar doenças de forma precoce, identificar alterações funcionais e, acima de tudo, avaliar a qualidade de vida. E isto eu acho que não pode ser sublinhado o suficiente. E quando é que nós devemos começar a consulta do gato geriátrico? Uma coisa engraçada, que não é assim tão engraçada, e que naquele gráfico que aparecia antes, do gato geriátrico ao gato super sénior, a partir dos 15 anos, mas a verdade é que nós não temos propriamente grande diferença, seja em termos de saúde ou em termos de parâmetros hematológicos ou bioquímicos ou das dados do exame físico que sejam específicos do gato geriátrico por si e que não há necessariamente uma diferença muito grande entre o gato sénior e o gato super sénior. A maior parte dos problemas começa ou aumenta exponencialmente com a idade, mas não existe necessariamente um ano ou um mês ou uma semana em que esses problemas ocorram todos de forma precipitada ou aguda. E não existem, ou seja, existem guidelines para o gato sénior, mas não existem guidelines específicas para o gato geriátrico. Como uma regra abrangente é que aquilo que é recomendável para um gato sénior deve ser seguido num gato geriátrico,
possivelmente, e diria eu, com mais ênfase num gato geriátrico, que é um gato sénior mais velho. American Association, nunca sei dizer isto, a hospitalização dos animais, que tem uma quantidade de guidelines, publicou sobre isto e, na verdade, segundo as contas deles, só 14% dos animais séniores, e isto engloba cães e gatos, e, portanto, cuidado, porque normalmente gatos estão extremamente diluídos nestas estimativas gerais, mas que só 14% de cães e gatos é que são examinados por rotina. E o maior obstáculo, quando perguntaram aos donos, foi que os donos não sabiam muito bem quando é que os animais deviam ser vistos. Regra geral, eu recomendo séniores, mas na verdade todos os gatos, que sejam vistos no mínimo a cada 6 meses, e geriátricos, ou super séniores, ou a partir dos 15 anos, que sejam vistos a cada 3 meses. E claro que séniores ou adultos que sejam pacientes crónicos, eu continuo a recomendar que sejam vistos a cada 3 meses e não a cada 6. E como é que fazemos esta consulta do gato geriátrico? Bem, na verdade, de forma bastante semelhante à consulta do gato adulto, jovem, saudável, na medida em que devemos adotar as práticas cat-friendly, minimizar o stress, de todas as formas possíveis e imaginárias, deixar o gato liderar, não é, a cadência da consulta, respeitar o comportamento do gato, ter atenção à parte emocional do gato, com umas pequenas diferenças, que é, quando chegamos à parte sénior, temos que ter um exame ou uma história clínica mais detalhada. Por exemplo, se eu tenho um gato, não é, que eu vejo de forma regular há 1, 2, 3 anos, Uma merda de uma e, rei. diz, Não sei, não é uma merda de uma rei. e se nós perguntarmos ao dono, então está tudo bem, há algum problema? E o dono disser que não, acho que podemos interpretar isso de forma bastante objetiva e clara. A questão é que quando o gato envelhece e nós fazemos a mesma pergunta ao dono, ele pode ter exatamente a mesma resposta, e num gato sénior barra geriátrico, as necessidades são completamente diferentes. As necessidades nutricionais mudam, a mobilidade muda, e, portanto, é importante que nós tenhamos um foco especial em esmiuçar possíveis alterações. Em termos de contenção, óbvio que temos que sempre ser cuidadosos e gentis, mas num gato sénior isto é ainda mais importante. Sobretudo se, por exemplo, tivermos uma mesa de exame no consultório alta. Num gato jovem, eu abro a transportadora e deixo o gato esperar o consultório, subir para cima da mesa e descer e por aí fora. Se é um gato sénior ou geriátrico, eu vou ser muito mais consciente de eu não quero que este gato que está em cima da mesa, no meio do desespero, salte para o chão e que se magoe. E no que toca, por exemplo, ao exame físico, nós normalmente temos este esquema na nossa cabeça de seguir, não é? De ver a simetria facial, ver os olhos, ver as mucosas, ver os dentes, ver os linfonodos, a auscultação, palpação abdominal, e que quase que segue este esquema, não é? De para a frente, de frente para trás. E eu acho importante em qualquer consulta do gato de nós sermos flexíveis no que é que examinamos primeiro e subsequentemente, mas no exame do gato sénior isto torna-se ainda mais importante, porque a probabilidade destes gatos estarem dor é ainda maior. Portanto, eu não vou fazer um exame oral, por exemplo, a um gato sénior numa das primeiras etapas da consulta. Vou fazer tudo o resto e no fim vejo a boca. Nós falamos muito do Fear Free, e mesmo em Portugal, o que é ótimo, é uma iniciativa que eu acho que tem criado raízes, e é importante nós considerarmos também o Pain Free, que ganha mais ênfase
nos gatos sénior e geriátricos. Ou seja, se eu tenho um gato sénior que me vem à consulta, mais uma vez, eu não vou estar a brincar com aquele gato, a estimulá-lo para saltar para cima da mesa da consulta ou para baixo, ou estar a examinar o sistema musculoesquelético e ortopédico de forma rigorosa, ou da mesma forma que manipularia as articulações comparativamente a um gato jovem, porque a probabilidade daquele gato ter dor é significativamente maior. Portanto, é uma parte do exame que eu deixaria para o fim e que se o gato me parece ter dor, e quando eu digo parece ter dor, os sinais podem ser mínimos, estamos a falar de mudar a expressão facial, baixar as orelhas, baixar os bigodes. Um, quando há um desses sinais, não é para forçar, não é, eu acho que este cotovelo está um bocado, está um bocado empenado, vou continuar a puxar. Não. Se esse exame é necessário, primeiro vamos fazer controle de dores e depois fazemos o exame quando o gato está confortável. E pronto, acho que isto toca um bocadinho na parte da avaliação de dores, a avaliação de comportamentos e a avaliação nutricional, que mais uma vez deve ser abrangente ou deve englobar todos os gatos, mas que quando mudamos de faixa etária ou de etapa etária, se torna mais importante ainda. Em termos de exame físico, num gato jovem, provavelmente não vamos ver o fundo do olho, num gato sénior devemos sempre ver o fundo do olho e devemos sempre fazer a palpação cervical por causa dos nódulos da tireoide. Isto é só um vídeo, isto é do Reddit, a maior parte dos vídeos que eu tenho aqui por acaso são do Reddit. Só para mostrar o quão valioso pode ser nós termos estas análises ou estes vídeos registados pelo dono. Este gato tinha a suspeita, o dono tinha a suspeita, de artrite, porque de repente tinha um andar estranho e, como é óbvio, tem posição plantígrada e foi diagnosticado com diabetes. Então, a consulta do gato geriátrico, mais especificamente. Portanto, vamos aqui. Como em qualquer consulta, é extremamente importante nós começarmos com as perguntas abertas e deixarmos o dono destilar, no fundo, e deixar o dono falar sobre o que o preocupa, apoquenta, o que quer que seja. Quando falamos do animal sénior ou geriátrico especificamente, não podemos só confiar em perguntas abertas, porque o grande problema é que se o dono considera uma alteração como normal, ele não nos vai dizer de que é normal. Um exemplo muito comum é o gato sénior que dorme a maior parte do dia quando costumava ir lá para fora caçar, e se o dono presume que isto é normal, porque pronto, é da idade, o dono não nos vai dizer por como é que se diz? Iniciativa própria, que a mobilidade do gato mudou. Portanto, nestes gatos é ainda mais importante nós puxarmos, esmiuçarmos, se for preciso, fazer perguntas difíceis, se calhar, fazermos perguntas provocantes, se for preciso, porque nós precisamos de informação que muitas vezes os tutores não consideram relevante. E aqui eu tenho um exemplo muito prático e querido e familiar. Esta é a Mariquita. A Mariquita é a gata da minha avó, que vive com ela há 20 anos e que foi resgatada já adulta, portanto, tem no mínimo 21. E a Mariquita tem doença renal crónica estadio 2, estável há 5 anos, não hipertensa e não proteinúrica, tem HCM, ai meu Deus, doença cardíaca hipertrófica,
subclínica, tem pancreatite e tem IBD. E às vezes tem surtos ou flare-ups de pancreatite graves, ao ponto de ter que ficar hospitalizada e por aí fora. Não tem doença dentária, porque entretanto extraiu todos os dentes, e tem doença degenerativa articular. Mas se perguntarem à minha avó se ela tem doença degenerativa articular, se ela tem dores, se ela tem artrose, ela vai dizer que não, não tem. A Mariquita tem uma azul de ferro, a Mariquita continua a subir para o armário, para o topo do armário, como sempre subiu. A questão é que não sobe tantas vezes como quando subia. E que se lhe forem cortar as unhas e sentirem as falanges, tudo aquilo tem crépito. E quando ele anda, os bois, os bois têm crépito. E os cotovelos dela são espesados. E se não fizermos estas perguntas de ok, mas ela continua a subir para o topo do armário, mas continua a caçar, continua a ser ativa como era. Ai, não, isso aí não. E se lhe perguntarem um bocadinho mais, ela diz: ai meu Deus, que esta gata está tão chata, agora não me larga, está sempre a miar, só quero atenção. Isto não era nada assim. Exatamente. Mas é preciso nós puxarmos, às vezes, para ter acesso a essa informação. E até posso adiantar que a Mariquita foi vista o verão passado por estrangúria, disúria, hematúria agudas, e que a reação imediata foi levá-la ao hospital, e que ela foi levada pela minha mãe, que é uma pessoa informada, educada, que sempre teve gatos, e que eu esperava que aprendesse um bocadinho comigo, mas pelos vistos os ouvidos são ocos, e que não disse à veterinária que a Mariquita tem doença renal crónica, que tem poliúria polidipsia brutal há anos e que tem apetite variável e vômito intermitente. Ou seja, a Mariquita foi diagnosticada com cistite idiopática, teve uma prescrição de Metacan, ou quase, porque entretanto eu telefonei e disse: oh, espera lá, espera lá que afinal se calhar Metacan não é assim tão boa ideia, que ela ainda não comeu hoje. Ainda não comeu hoje? Mas eu perguntei pelo apetite e a sua mãe disse-me que estava normal. Estava, porque para a minha mãe, o não ter comido um dia era normal para ela. O, a poliúria polidipsia era normal para ela. E esta é a questão, é que se nós não formos específicos nas perguntas, nós não podemos esperar que as pessoas saibam aquilo que é relevante partilharem. Claro que, resumindo e baralhando, quando eu falei com a veterinária, a suspeita de cistite foi basicamente eliminada, não é? E que, muito provavelmente, a Mariquita tinha uma infecção urinária, porque tem artrose e uma postura normal quando vai à caixa de areia, e porque tem poliúria polidipsia exagerada há anos. E era, e portanto foi confirmado. Pronto. Quando nós avaliamos o gato sénior ou geriátrico, é importante nós percebermos o que é normal para a idade e o que é que não é normal, mas pode acontecer com a idade e que ainda assim deve ser considerado como patologia. E isto é um dos meus pet peeves, que é, eu acho que nós temos feito um trabalho, ou temos evoluído bastante na parte de anotarmos o peso e de anotarmos a condição corporal, o Body Condition Score, mas o que continua a falhar e de forma persistente e consistente é o Muscle Condition Score. E isto não é uma variável diretamente relacionada com o peso ou a condição corporal. E este gráfico mostra isso muito bem, que é gatos entre os 7 e os 10 anos normalmente têm um aumento do peso corporal, um aumento da condição corporal e uma diminuição da massa muscular. Isto depois, obviamente, a partir dos 10 diminui tudo, mas a massa muscular diminui de forma mais significativa e então a partir dos 15 anos a diminuição da massa muscular é mais dramática do que a diminuição da condição corporal. E outro dos meus pet peeves é a percentagem. A percentagem de peso ganha ou perdida. Porque eu sei que isto pode parecer completamente insignificante, mas quando me dizem, ou sobretudo quando me pedem conselhos num caso,
e me dizem o gato perdeu 200 gramas, isso não me diz nada. Eu não faço ideia o que é que são 200 gramas. Porque um gato pode ter uma condição corporal e muscular normal e ter 3 quilos. E pode ter uma condição corporal ideal e ter 5 quilos. E 200 gramas num gato de 3 quilos são 7% do peso corporal. E num gato de 5 quilos é 4%. E isso é quase metade da diferença em termos percentuais. E, por exemplo, 5% de perda de peso não explicável tem significância clínica. Portanto, é muito importante nós percebermos qual é que é a percentagem de peso e não só as gramas em gatos. Eles são muito pequenos e estas diferenças, por muito insignificantes que pareçam, são extremamente importantes. E aqui é só um diagrama de onde é que devemos avaliar a perda da massa muscular. E, obviamente, um reforço de que perda de peso no gato normalmente precede um diagnóstico de doença. E em gatos isto é particularmente relevante porque, como todos nós sabemos, os gatos são ótimos a mascarar sinais de dor e sinais de doença. Eles facilmente parecem que está tudo bem quando estão só ali a aguentar num equilíbrio muito ténue, muito frágil. Mas se há uma coisa que eles não conseguem mascarar, é o valor de balança. Portanto, o peso é extremamente importante em gatos. Estas imagens mostram, aqui do lado esquerdo, porque é que a massa corporal ou o índice de massa corporal é tão importante se nós registarmos. Esta gata tricolor tem óbvia perda de massa muscular nos membros posteriores e continua a ter uma barriga significativa, diria eu. O gato da direita tem perda de massa muscular, tem perda de massa gorda, tem perda de peso, de forma bastante mais óbvia. O mesmo nestes dois gatos. Ambos têm perda de massa muscular, sobretudo nos membros posteriores. O gato da direita também tem perda de massa muscular na lombar, mas ambos têm excesso de peso. Portanto, o excesso de peso não invalida ou não garante que a massa muscular seja adequada. Isso é uma breve menção, porque também acho que temos alguma tendência a confundir os dois termos, de que sarcopenia e caquexia não são a mesma coisa. Sarcopenia pode ser fisiológica e acontece, e de forma ligeira e gradual, é expectável com o avanço da idade. Todos nós perdemos massa muscular. Caquexia não é normal, nem nunca deve ser atribuída à idade, porque normalmente está associada a um processo patológico, é difusa e normalmente é acentuada. Por exemplo, este gato, acho que não precisamos de muito mais informação para além destas imagens para perceber que este gato tem caquexia, não tem sarcopenia. A perda de massa muscular é mais do que evidente e ele tem, não é? Nós vemos as protuberâncias ósseas, a própria face está completamente destituída de massa muscular, a largura da cauda é quase a largura esquelética. Portanto, este gato, se o vissem pela primeira vez sem história nenhuma, não íamos considerar que se calhar era sarcopenia. É um bocado óbvio que este gato tem uma condição médica a provocar a perda de peso. Alterações cutâneas também acontecem com a idade. As alterações mais comuns é a perda de colagênio e elastina, e mesmo hidratação, e aporte vascular da pele. Isto faz com que a pele se torne mais fina e menos elástica. Em alguns gatos há também um espessamento da epiderme. Isto faz com que, quando nós avaliamos a hidratação em gatos mais velhos, a prega de pele não é propriamente fidedigna,
porque vai estar, ou deve estar, reduzida ou atrasada em gatos mais velhos. Também, as alterações da idade também afetam as glândulas sebáceas e a produção de sebo. Normalmente existe mais produção de sebo, normalmente há uma capacidade de grooming diminuída e nós vemos um pelo mais oleoso, um bocadinho caspa, seborreia, não é? Para sermos um bocadinho mais específicos. E só esta parte de termos um pelo mais oleoso e mais seborreia predispõe a nós, por exemplo. E isto é importante para nós percebermos que pode ser normal. Ou seja, um gato que tem um bocadinho de seborreia, que tem o pelo um bocadinho oleoso, ok, é normal, acontece com a idade. E isto faz-nos pensar naquela escala da fragilidade, em que um gato com um pelo mais oleoso e com mais seborreia tem uma predisposição maior, por exemplo, de nós podem repuxar a pele e provocar dor. Portanto, estes gatos precisam de adaptações, precisam de extra suporte e então, por exemplo, serem escovados de forma mais regular. E não quer dizer que seja um processo patológico por natureza, mas é um processo que, se não for tratado de forma adequada, pode evoluir para um quadro de dor, por exemplo, e desconforto. É claro que é importante percebermos que gato é que temos em frente, à nossa frente. Este gato, por exemplo, que tem pelo curto e tem uma carapaça de nós, como é óbvio, nós não podemos atribuir esta carapaça de nós a alterações da pele da idade, porque num gato pelo curto isto nunca deveria acontecer. Portanto, este gato, neste caso, tem nós por grooming reduzido, não só pelas alterações cutâneas, mas porque tem dor articular. E se diminuição de self-care, grooming, está associada à dor, o excesso também está, sobretudo quando é focal. Um, Sobretudo quando é um gato sénior ou geriátrico que não tem historial de doença dermatológica. Estes gatos automutilam-se, lambem excessivamente, mordem-se por, por dor. E eu acho que este é provavelmente dos quadros de segunda opinião que eu vejo com mais frequência. O gato que tem alopécia, mesmo que seja abdominal, por stress. E que pusemos belly e tentamos e que é o que é, não há nada a fazer. E o gato que tem alopécia e que está acórtico e que se calhar melhorou um bocadinho, se calhar faz diferença, mas o pelo nunca voltou a crescer porque nunca ninguém fez um trial de analgesia ao gato. Se é um gato sénior, sem historial de doença dermatológica, especialmente, com alopécia, a primeira o primeiro pensamento deve ser sempre, a primeira presunção deve ser sempre um quadro de dor. E claro, as unhas, e eu acho que as unhas, gatos não precisam de manutenção, não é? São muito mais fáceis de nem nos lembrarmos que precisam de extra cuidado e de repente temos um gato que nos aparece por estar a cochear e vamos a ver e é uma unha que cresceu demasiado e que agora está a perfurar a almofada plantar. Ora, com a idade as unhas podem efetivamente tornar-se mais espessas, também se podem tornar mais quebradiças. É normal, ok, não há problema nenhum. É anormal quando crescem demasiado, quando perfuram a almofada plantar, e é anormal, diria eu, quando as unhas, como vemos aqui nesta imagem, têm um aspecto completamente diferente. Porque se eu tenho um gato que tem uma unha, esta está perfeita, e ele tem capacidade de usar e desgastar esta unha sem problemas nenhums, mas a unha ao lado está encravada e está espessa, isto normalmente representa uma alteração no equilíbrio, balanço da marcha, ou seja,
Eles estão a dar preferência a certos dígitos para aliviar a pressão daqueles que doem, no fundo. E, portanto, isto é um sinal de dor articular. E as alterações oculares da idade, que eu acho que lhes dão imenso charme. Atrofia da íris, que é este gato aqui da esquerda, que eu acho que é daquelas que nós vemos de forma mais comum e que dá este aspecto rendilhado, ou normalmente eu chamo-lhe pele de cobra, aos olhos. Normalmente nós não vemos isto em gatos até aos 8 anos de idade, portanto eu acho que é uma boa referência em termos de faixa etária em gatos. Temos também melanose e no gato à direita temos o olho esquerdo do gato com melanose difusa. E este gato tinha começado, não é, com sardas, gradualmente foram aumentando e ainda tem algumas sardas, duas sardas visíveis no olho direito. E temos a esclerose lenticular ou nuclear, que também vemos no gato da direita, que é esta opacidade dentro da pupila que tem um tom azulado. Todas estas alterações são completamente normais com o envelhecimento do gato. Nenhuma delas altera a qualidade de vida, nenhuma delas afeta a visão. E é importante nós reconhecermos isto como normal, porque muitas vezes nós olhamos para a melanose e assumimos melanoma. Melanoma é normal. Olhamos para a esclerose lenticular e assumimos catarata. Catarata não é assim. E se vocês têm exposição a cães, vocês viram muito mais cataratas do que eu alguma vez vi. Cataratas não têm nada a ver com isto e afetam a visão. Um, Quando nós vemos alterações da íris, estas são normais. Nós vermos neovascularização ou precipitados ou efema, não, isso não é normal. Isto, ambos estes gatos têm olhos completamente normais e funcionais para um gato mais velho. E alterações musculoesqueléticas, que eu já falei um bocadinho antes, mas lá está, o exame do gato sénior tem que ser flexível, porque há muito back and forth. Como é óbvio, os músculos e as articulações também envelhecem, o tónus muscular é diferente, a tolerância ao exercício é diferente, nós já não fazemos a espargata como quando fazíamos há 20 anos atrás, é normal e podem ser fisiológicas. O problema, ou o que nós devemos considerar, é quando é que o fisiológico passa a ser problemático, porque mesmo alterações fisiológicas podem predispor a lesões agudas. Por exemplo, se eu tenho um joelho com perda de cartilagem e me custa mais a apoiar peso naquele joelho, muito provavelmente eu vou pôr mais pressão no joelho do outro lado, o que significa que ao longo da vida e no dia a dia, e esse excesso de pressão vai predispor a que o joelho bom de repente tenha uma lesão aguda. E esta é a parte que nós, e mais uma vez, as escalas de fragilidade em humanos fazem imenso sentido, que é para nós percebermos o que é que mesmo uma lesão pré-existente, uma doença pré-existente, qual é que é o potencial impacto ou o risco de acrescer ou de provocar danos agudos. E acho que em gatos isto pode ser uma linha bastante ténue de o que é normal e quando é que passa a ser anormal. E também acrescenta aqui um ponto muito importante, que é que se eu tenho um gato que eu considero que possa ter artrose, artrite, o que é que seja, dor articular, eu não vou resolver o problema desse gato só por lhe dar ou por prescrever analgesia. Sim, eu vou-lhe tirar a dor, mas ele vai continuar a ter função muscular e cartilaginosa comprometida. Ou seja, não é um gato que eu queira tirar eu quero tirar a dor, mas não quero que ele salte entre dois andares porque está livre de dor. E estes gatos têm que ser
tratados, geridos, com controle de dor, mas com alterações do ambiente. Ou seja, estes gatos devem ter as rampas, as escadas, acesso facilitado à caixa de areia, aos espaços de repouso, aos espaços de refeição e ao provedor. Não é só tirar a dor, ok? Porque a capacidade funcional também está diminuída. Não adianta tirarmos só a dor. Pronto, isto são só duas imagens, dois exemplos. O do lado esquerdo que tem o cotovelo direito espessado, obviamente, e o do lado direito que tem a hiperflexão dos carpos. E este é só o vídeo de um gato com 23 anos, que eu acho que é um ótimo exemplo do que é ser um velho feliz. Este gato tem perda de massa muscular, um bocadinho, mas não acentuada. Tem os cotovelos espessados, altamente. Tem uma marcha anormal, sim, vemos que ele anda, né, os passos. Enquanto ele se move, não é, um bocado limitado, é um gato que ainda assim tem ótima massa muscular, tem uma condição de pelo respeitável, tendo em conta que tem mais de 20 anos, está a explorar o jardim e anda de forma relativamente despachada. Portanto, acho que é um bom exemplo de um gato velho saudável, apesar das alterações da idade. Mas alterações que vêm com a idade são as do trato gastrointestinal. Um, em gatos não está assim tão bem estabelecido, em humanos há imensa informação acerca disso. O que nós sabemos em gatos é que existe uma diminuição da digestibilidade ou da capacidade de digerir o alimento, sobretudo proteica e da gordura. Portanto, estes gatos, e quando nós estamos a fazer aquele questionário de história clínica, é ainda mais importante nós percebermos o que é que o gato está a comer, porque é muito provável que as necessidades mudem consoante esta fase da vida. Uma das alterações que nós sabemos que existe, que ocorre com muita frequência, por exemplo, do pâncreas na ecografia abdominal, em que, por exemplo, num gato com mais de 12 anos, ter um ducto pancreático dilatado, tortuoso, ter o pâncreas ligeiramente hipoecogénico, se calhar um bocadinho irregular, é normal, nós vemos que isso acontece com a idade, mas que essas mesmas alterações num gato jovem seriam compatíveis com pancreatite. Normalmente, a partir dos 10 anos, em termos de sinais gastrointestinais ou diarreia ou obstipação, existe maior probabilidade de um gato sénior ter obstipação. Isto também normalmente está relacionado com a prevalência de doença renal crónica, desidratação subclínica, alterações de eletrólitos, doença articular degenerativa e obesidade. Diarreias não são por si só mais frequentes no gato sénior, mas diarreias graves são muito mais frequentes no gato sénior comparativamente com o gato jovem. E, mais uma vez, eu vou só insistir aqui na parte da avaliação nutricional, porque eu acho que é extremamente importante nós percebermos o que é que o gato está efetivamente a comer e qual é que é o cálculo da ingestão calórica daquele gato, porque só isso dá-nos metade da informação diagnóstico. Nós sabemos que perda de peso é um dos sinais clínicos mais comuns do gato sénior geriátrico. Se eu não tenho mais sinais clínicos relevantes para além disso, eu preciso de saber se a perda de peso é secundária em gestão inapropriada, ou seja, o gato não está a comer tanto como deve, e se esse gato comeria mais se lhe dessem, ou seja, se está a passar fome, de certa forma, ou se este gato está a comer o que era suposto ou comer demais e mesmo assim está a perder peso, porque essa é a diferença entre má absorção e má digestão, possivelmente, ou uma doença que afeta o apetite. E só isso diminui imenso ou estreita imenso a minha lista de diferenciais quando estou a avaliar um gato. E pronto, e as alterações renais, que eu não vou perder assim muito tempo, porque na verdade nós não sabemos muito bem o que é normal
no gato sénior. Sabemos que os rins diminuem de tamanho, mantêm contornos regulares, é suposto terem contornos regulares, e que podem desenvolver mineralização da medula. No que toca ao que é normal relativamente à função renal, é um tema com foco crescente e tem havido cada vez mais propostas em estabelecer valores de referência em termos de função renal para gatos sénior e geriátricos comparados com gatos jovens e saudáveis. E só também uma menção da parte cardíaca, porque alterações também acontecem com a idade. Normalmente a silhueta cardíaca torna-se mais horizontal. Isto faz com que haja uma maior superfície de contacto com o externo. Óbvio que isto é muito válido quando nós fazemos um raio-x e também vemos potencialmente um arco aórtico muito mais evidente ou proeminente ou claro. E também podemos ver mineralizações, seja dos brônquios, seja das cartilagens osteocondrais. Mas é importante, eu acho que é importante nós retermos isto, porque quando nós estamos a fazer o exame físico de um gato sénior ou geriátrico, com estas alterações, que são comuns e que são normais com a idade, basta às vezes nós exercermos um bocadinho mais de pressão com o estetoscópio contra o externo para induzir um sopro. E para assumirmos que aquele gato tem sopro cardíaco e que se calhar é cardíaco, quando isto é uma reação a uma resposta completamente normal. Se o sopro é induzido por compressão no gato velho, isto é altamente fisiológico e mesmo normal, significa que o tórax está a comprimir de forma adequada. Chest compliance. E outra menção para a hidratação. Hidratação, acho que é um foco importante em todos os estágios do gato, porque normalmente o gato não tem uma sensação de sede pronunciada, mas a verdade é que essa sensação, a percepção de sede, também diminui com a idade, o que significa que à medida que o gato envelhece, mesmo que não tenha qualquer doença, ainda tem um risco ainda mais elevado de estar desidratado. Isto são só algumas das dicas para aumentar, encorajar o aporte de água, que são válidas para gatos de toda a idade, ou referia com mais importância que os comedouros e bebedouros nos gatos séniores a geriátricos, especificamente, devem estar elevados à altura dos ombros, porque um gato que tem doença articular, e mais uma vez os cotovelos são das articulações principais a se envolver alterações, e se nós elevarmos os comedouros e os bebedouros, o gato não tem que pôr pressão para se baixar, para beber e para comer sobre os cotovelos. Por isso, nesta faixa etária, eu acho que é uma daquelas dicas mais importantes. E depois temos os testes de diagnóstico de rastreio, no fundo. Os gatos, para mim, é uma vantagem, eu acho que é uma vantagem incrível. Eles são pequenos, eu acho que um bom exame físico, com uma palpação abdominal pormenorizada, dá-nos imensa informação, enquanto que em cães, sobretudo médios a grandes, eu sinto que faço uma palpação e é tipo, está confortável, está tenso, se calhar tem dor. Em gatos, nós conseguimos colher tanta informação. Nós conseguimos perceber que também estão os rins, se os rins doem ou não, se o fígado provavelmente está aumentado, ou se o aço está aumentado, ou se há uma massa, ou se as ânsias intestinais parecem espessadas, ou que têm um conteúdo líquido, e isso por si só, e lá está em todos os gatos, e é por isso que eu acho que é tão importante nós fazermos consultas, nem que não haja exames físicos, porque o dono não quer, fazer pelo menos a cada 6 meses, porque só essas diferenças podem gritar ou prever, ou, ou não é apoiar, mas aumentar a nossa suspeita de determinada doença. O que
Obviamente é importante, para além disso, é que mesmo que não haja alterações na história clínica ou no exame físico, é nós apostarmos em testes de rastreio. E isso é importante mesmo que o gato não mesmo que o gato esteja normal, é importante. É importante porque nós devemos ter os valores normais para aquele gato quando aquele gato está normal. Isso é aquilo que nós depois devemos usar como comparação à medida que o gato envelhece. A pressão arterial, a hemograma, a bioquímica mínima, a urinanálise mínima e uma T4 total são recomendadas de forma que sejam realizadas anualmente a partir dos 7 anos de idade em gatos. Testes não obrigatórios, se quiserem, anuais, mas que podem fazer sentido e que devem ser considerados em função da história clínica e os achados físicos do gato. Incluem todos estes listados, que eu não vou estar a ler, não vale a pena. Eu incluo por rotina em gatos cobalamina e DGR lipase. E acho que faz todo sentido, porque nós não temos muitos ou nenhum marcadores de doença gastrointestinal e é uma das doenças mais comuns em gatos de todas as idades. E eu gosto de incluir isso nos meus painéis em todos os gatos, mas sobretudo, e obrigatório, se houver perda de peso. E a TGR Lipase que eu pus ali, barra FPL, na verdade é bastante barata. Tipo, é ridiculamente barata. E em termos de especificidade e sensibilidade, é bastante comparável a uma FPL. E pronto, eu não vou perder tempo com isto, porque eu falei sobre isto extensivamente no último webinar. Mas tem a ver com isso. O gato deve ser o seu próprio valor de referência, não o valor de referência do laboratório. E isto é válido não só para a creatinina, isto é válido a virtualmente todos os parâmetros: hematócrito, ALT, ALP, QHT, albuminas, globulinas, fosfato, potássio. Todos esses valores devem ser considerados dentro do próprio gato. Ou seja, idealmente eu quero ter os resultados para esse gato, quando esse gato está saudável, para depois eu poder comparar com esses resultados quando eu tenho um gato que não está saudável. Isso é o que me dá mais informação, não são os valores de referência definidos por um laboratório. E assim, muito de em Sabadell, como se diria, as doenças mais comuns no gato sénior barra geriátrico, começando com a hipertensão, porque também é um dos meus pet peeves, de certa forma. Eu percebo, ou melhor, a hipertensão nós sabemos que é comum, que aumenta com a idade, está normalmente associada à doença renal crónica, e alguns especialistas, e eu concordo plenamente, e eu acho que um gato com hipertensão, mesmo que não tenha sinais óbvios de doença renal crónica, é provavelmente porque os parâmetros bioquímicos ainda não alteraram, mas dê 2 ou 3 meses e está lá. E eu percebo que é chato. Eu própria, e quando comecei a trabalhar, era das piores coisas que me podiam pôr a fazer, era ter que fazer a consulta de um gato com medição da pressão arterial, porque demora tempo, porque depois o gato tem que estar quieto, porque temos que fazer várias medidas, e porque depois temos aqueles resultados que é hipertensão arterial borderline, ou baixa, ou e o que é que eu faço com isto? Eu percebo perfeitamente. Mas acho que isso só torna ainda mais importante nós medirmos a pressão arterial, porque quanto mais nós fazemos, mais confortáveis nós próprios nos sentimos em fazê-lo, mais confortáveis nós nos sentimos em pôr o gato confortável e com mais confiança nós conseguimos interpretar os resultados de cada medida. E num gato em específico, e eu falo isso nos slides a seguir, também é uma questão de, neste momento não sei muito bem o que é que este valor de pressão arterial me diz, se é hipertensão, se não é, se... Ok, eu posso sempre reavaliar nas mesmas condições daqui a 1 ou 2 meses e depois logo se vê. Um, e a parte má da hipertensão é que
por ser tão silenciosa e tão negligenciada por nós, de certa forma, é que os sinais, quando nós os temos, normalmente são severos e são irreversíveis, e nós temos os gatos mais comumente que nos vêm com cegueira aguda, com descolamento de retina, e que depois não há como reverter. Eu falei anteriormente na importância do exame de retina, e lá está, isto é super importante porque nessas medições de pressão arterial em que eu tenho um gato ligeiramente hipertensivo, ou que até está bastante hipertensivo, mas que eu não sei se é stress, se é situacional ou não, os meus achados do exame físico vão me permitir perceber se aquela hipertensão é real ou se calhar é situacional e é ok repetir daqui a 2 ou 3 meses e ver como é que está. Um, e o mais útil para isso é o exame de retina. Que mais uma vez, nós não aprendemos a fazer por rotina. Acho que normalmente não somos confiantes o suficiente para fazer, mas quanto mais nós fazemos, mais fácil, mais natural fica. E eu juro que depois se torna normal. É tão normal como uma auscultação. E, portanto, mesmo que não se tão confiantes quando começam, tentem incorporar isto nas consultas. E para saberem o que é normal e o que é anormal, comecem também nos gatos jovens. Que espero eu tenham uma rotina normal para depois saberem o que é que não deve estar ali ou o que é que não é normal. E quando fazem essa medição da pressão arterial, registem. Registem em que consultório foi, porque se foi no internamento, como um cão a ladrar, um aumento da pressão arterial foi bastante explicável, comparativamente com um consultório após um período de aclimatização. Anotar o tamanho do CAF e que instrumento é que usaram, se foi o Doppler, se foi o oscilométrico da equipa de anestesia, o que é que foi, onde é que mediram, porque isto também altera, e por exemplo, entre cauda e patas há uma diferença de 15 a 20, o que, ok, no geral pode não ser significativo, mas num gato pode ser, porque pode ser a diferença entre ter uma pressão arterial de 140 ou 165. Portanto, façam sempre um registro de onde é que mediram e tentem repetir isso da próxima vez que façam essa avaliação no mesmo gato. E tenham também atenção ao temperamento do gato, porque lá está, se eu tenho um gato que está assim, ou que está a ser agarrado ou embrulhado numa toalha para eu conseguir ter uma pressão arterial, se eu tenho uma pressão arterial ligeiramente aumentada, provavelmente, né, esse gato está estressado, portanto há uma componente de stress importante. Se eu tenho um gato que me parece relativamente relaxado, não excitado, que também às vezes não é fácil de perceber, mas que está relaxado e que eu tenho uma pressão arterial, não é com o mesmo valor que um gato estressado, então se calhar eu, não é, vou ter mais em conta esse aumento no gato relaxado comparado com o gato estressado. E pronto, acho que esta dispensa apresentações, não é? A doença renal crónica é sem dúvida mais de familiar, diria eu, e acho que podem ir ver o webinar também que nós fizemos há 1 ou 2 semanas sobre isso. Sinais comuns, assim, os gatos normalmente vêm por PUPD ou fazerem xixi fora da caixa da areia. Perda de peso, dependendo do estado ou do estadio da doença renal, assim como alterações do apetite, náusea, vômito e possivelmente sinais de inflamação do trato urinário inferior ou infecções bacterianas. O exame físico, mais uma vez, depende muito em que fase é que nós vemos o gato. Um gato que está nos estadios iniciais pode ter um exame completamente normal. Se nós formos muito minuciosos e, não sei, tivermos uma sensibilidade particular para medir rins, a população abdominal, podemos eventualmente detectar rins pequenos, firmes,
com contornos irregulares, lá está, esta é a diferença entre o normal e a idade, não dolorosos e, claro, nos estadios mais avançados podemos ter a desidratação, podemos ter as mucosas pálidas, podemos ter o mau hálito, mas os sinais dependem muito do estadio de doença renal crónica em que nós apanhamos o gato. Temos, claro, o hipertiroidismo. O hipertiroidismo é a doença ou a endocrinopatia mais comum no gato e afeta pelo menos 9% dos gatos com mais de 10 anos. Acho que não há dados em gatos com menos de 10 anos, mas também é interessante porque a partir dos 7 já começa a haver bastantes hipertiroideus. É uma daquelas doenças que eu acho que nos dá imenso, não vou dizer prazer, que não é prazer, mas que nos faz sentir capazes, bem, de certa forma, quando diagnosticamos, porque no fundo reafirma as nossas ideias, valida o nosso pensamento ou os nossos preconceitos, se for assim, e portanto eu acho que isso tem bastante impacto e porque os sinais clássicos são bastante específicos, digamos assim, portanto normalmente o gato com hipertiroidismo, o clássico é aquele gato mais velho com perda de peso e que de repente parece que ganhou anos da vida e que está super energético e que salta e que brinca e que não para quieto e que não para de comer. E eventualmente pode ter vómito ou diarreia. Mas é engraçado porque eu lembro-me de pelo menos 2 donos que até apresentaram resistência quando eles trouxeram o gato e não é, o gato era obviamente hipertiroideu e uma pessoa diz, olha que eu tenho uma forte suspeita de que o seu gato possa ter hipertiroidismo e a reação imediata foi, o quê? Este gato doente? Ai, mas ele nunca teve tanta vida. Porque lá está, os donos não só normalizam, como acham extraordinário um gato sénior de repente ter um monte de energia. E lá está, também tive um ou tive 2 clientes que 1 ou 2 semanas depois de ter começado o tratamento para hipertiroidismo, ligaram para a clínica a dizer eu acho que esta medicação isto não está a resultar, porque agora o meu gato passa o dia todo a dormir. Que acho que é importante termos noção, porque lá está um gato de 15 anos que passa a maior parte do tempo a dormir. Se calhar isso que era, não é? É mais normal do que um gato que não para quieto aos 15 anos. Mas pronto. A parte disso, como é óbvio, em termos de exame físico, nós também temos achados que são bastante característicos de hipertireoidismo, seja o sopro, a taquicardia, o galope, a arritmia, nós ouvirmos os batimentos cardíacos aumentados, nós termos o nódulo cervical palpável e, portanto, isto normalmente um diagnóstico bastante fácil ou direto, digamos assim. E este gato tem tremores, e na verdade este gato tinha tremores por hipertireoidismo controlado, tive alguns assim, em que o único sinal era tremores. Alguns que vieram diagnosticados com epilepsia parcial ou com funções parciais, mas que na verdade era só hipertireoidismo. Só de notar que alguns gatos têm hipertireoidismo apático, ou seja, são gatos que têm hipertireoidismo, mas que não têm estes sintomas clássicos de hipertireoidismo. No exame físico, como é óbvio, muito provavelmente vamos ter um nódulo palpável e um sopro, mas normalmente estes gatos têm letargia, têm perda de apetite e, portanto, não representam o quadro típico ou clássico de hipertireoidismo. Pronto, e eu aqui fiz um bocado de confusão porque eu englobei tudo o que é gastrointestinal dentro de condições gastrointestinais, apesar de serem condições diferentes e que possam existir por si só, mas muitas vezes acontecem aos pais, às vezes aos trios, e mesmo entre uma e a outra não há propriamente uma linha que separe, ou seja, quando falamos, por exemplo, de doença inflamatória intestinal e que por si só
Um, não é uma doença inflamatória de exclusão, ou seja, significa que nós excluímos dieta, por exemplo, mas que eu incorporei tudo aqui dentro do mesmo termo. Como é óbvio, por exemplo, no TBD e linfoma de baixo grau, clinicamente, mesmo histopatologicamente, é muito semelhante. E, como é óbvio, IBD e pancreatite estão muitas vezes correlacionadas, ainda mais quando explodem no conceito de triadite. Os sinais, lá está, são os mesmos entre todas elas, não há uma diferença significativa. Fiz só aqui uma menção honrosa à insuficiência pancreática exócrina, porque eu acho que porque existem gatos, atenção, e há evidência de que é subdiagnosticada, e lá está, eu acho que, pronto, queria só deixar aqui que existem gatos. Se tiverem um gato com perda de peso, testem FTL em jejum. Porque os sinais normalmente não são os clássicos que nós vemos em cães, as fezes voluminosas, a esteatorreia, aquela perda de peso, não é? O cão emaciado. E às vezes em gatos é só perda de peso, com ótimo apetite e mais nada. Portanto, só para considerarem nas possibilidades. E claro, doença oral, porque doença oral afeta gatos de todas as idades, mas a predisposição, a prevalência de doença periodontal, doenças de reabsorção, fraturas dentárias, gengivite não tanto, não é que aumente com a idade por si, eu diria que até vemos mais em gatos jovens, mas massas, sobretudo as sublinguais, aumentam com a idade. E os sinais clínicos normalmente são muito fáceis de ignorar, porque normalmente os gatos continuam a comer, os donos não notam grande diferença. Eu diria, isto também é uma das coisas que eu digo com bastante frequência, que um gato que se apresenta à consulta por perda de peso e diminuição de apetite que tem doença periodontal, não assumam que é doença periodontal, porque muito provavelmente não é. Muito provavelmente há mais alguma coisa a provocar ou a causar ou a contribuir para a perda de apetite e para a perda de peso. E pronto, e a doença articular que já falei antes, bastante. Só que em gatos normalmente nós usamos o termo doença articular degenerativa, que é para incluir tudo que é articular e ósseo e musculoesquelético, incluindo artrites traumáticas, trauma prévio. Isto porque a maior parte das vezes a artrite clássica não é o que acontece em gatos e que se nós fizermos um raio-x à procura dessas lesões dos osteófitos e da remodelação do osso e por aí fora, é muito raro nós vermos em gatos e é por isso que há muito pouca correlação entre os achados de imagem e a doença em si, e é por isso que é tão difícil e é tão subdiagnosticado e é tão subvalorizado a doença articular e a dor articular. E muitas vezes em gatos não há outra forma de diagnóstico a não ser fazer um analgésico e ver se o comportamento do gato altera. E mais uma vez, não esperem para o gato chegar manco ou coxo à consulta, porque isso é extremamente raro, a menos que uma das unhas tenha ficado encravada. Isto é só o exemplo de um gato com dificuldade óbvia em saltar. E pronto, se não ficou óbvio, durante estes 40 minutos falamos que, à medida que o gato envelhece, existe uma quantidade de alterações que são fisiológicas relativamente à idade, mas que requerem mais suporte e alterações ambientais e ajudas extra, e que também os predispõem a mais patologias, e que individualmente, quando olhamos para cada uma das patologias que nós vemos em gatos, todas elas individualmente aumentam em termos de prevalência com a idade. Portanto, à medida que o gato envelhece, a probabilidade de nós termos várias destas doenças aumenta exponencialmente. E eu acho que é muito raro eu ter um gato sénior, nem vou falar em super sénior, que só tem que só tem um problema. Normalmente eles vão colecionando
à medida que envelhecem. E aqui tenho, por exemplo, a Coco, que tem 15 anos, que tem hipertireoidismo, que tem doença renal subtype 1, que tem doença articular degenerativa, que também tem herpes, com infecções de trato respiratório e conjuntivite intermitentes, que também tem atopia, e que eu não pus aqui, mas que, com parte do quadro de atopia, também tem otite, e que já teve ablação do canal auditivo completo há anos. Portanto, e que é muito feliz. Nós temos um plano para a manter feliz, apesar da combinação. E pronto, só assim para terminar, de certa forma, só para deixar que quando nós estamos muito confiantes do nosso diagnóstico num gato sénior ou geriátrico, é importante nós às vezes darmos um passo atrás para ter a certeza que não há nenhuma outra doença à mistura. Eu acho que um exemplo clássico, mais uma vez, é o gato com hipertiroidismo, no sentido em que nós temos gatos que às vezes nos vêm ao consultório com hipertiroidismo escrito na testa e que quando nós fazemos as análises temos uma T4 total normal. E depois nós achamos que, pronto, afinal, pronto, estava errado, não é? Claramente não é hipertiroidismo. O gato não mente. O laboratório pode confundir, mas o gato não mente. Por exemplo, se nós temos um gato que tem sopro ou galope, taquicardia, perda de peso, com aumento de apetite, hiperativo, com uma T4 normal, vamos olhar para o resto das análises, não é só para aquilo que aparece como vermelho no relatório do laboratório. Por exemplo, se eu tenho este gato que me aparece na consulta com perda de peso, alterações de comportamento e por aí fora, com uma T4 normal, eu vou olhar, por exemplo, para a creatinina, porque eu sei que hipertiroidismo vai baixar o meu valor de creatinina. Se eu tenho uma creatinina muito próxima do valor mínimo do intervalo de referência ou até abaixo, sobretudo comparando com aquilo que aquele gato tinha historicamente, e se eu tenho, por exemplo, um fósforo aumentado, a minha suspeita de hipertireoidismo mantém-se inalterada e provavelmente aquela T4 total não significa muito. Significa apenas que eu tenho mais uma doença que não está tratada. Porque a T4 total baixa sempre que existe outra patologia, seja diabetes, seja pancreatite, seja doença renal crónica. Doença renal crónica por si só baixa o nosso valor de T4 total. Portanto, nestes gatos em que há uma forte suspeita de hipertireoidismo e que os valores não confirmam o diagnóstico, nós temos que procurar pelo outro diagnóstico e tratar o outro diagnóstico. Assim que nós tratarmos o outro diagnóstico, a T4 total dispara. E a maior parte das vezes, e é muito comum, nós temos hipertireoidismo e enteropatia. E os sinais das duas são exatamente iguais, sobretudo quando existe absorção e não necessariamente náusea. E às vezes temos o gato que tem hipertireoidismo, que devia estar a comer imenso, mas que também tem pancreatite, que dá dor abdominal e que diminuiu o apetite. E depois então os sinais ficam diluídos ou dissolvidos. E esta é a beleza, diria eu, do gato sénior. E pronto, moral da história, se têm um diagnóstico que não explica todos os sintomas, ou vocês começam o tratamento e o gato não responde de forma adequada ou esperada, existe mais alguma coisa. Pronto, eu acho que isto por acaso está aqui por engano, acho que não devia estar aqui, acho que isto era do anterior, pois é. E só uma menção muito breve, a disfunção cognitiva, de que sim, existe, é uma condição médica, gera ansiedade, portanto tem um impacto brutal em termos de qualidade de vida, mas é um diagnóstico de exclusão, portanto só depois de nós termos excluído qualquer um dos outros diagnósticos médicos, incluindo hipertensão e hipertiroidismo, mesmo que a T4 esteja normal, e até uma infecção urinária,
é que nós podemos considerar, ou é que nós devemos considerar a disfunção cognitiva. E pronto, porque lá está, a idade não é um número. Esta é a minha segunda mais velha, a Chica, que tem 14 anos. Eu nem disse isto no início, mas está aqui mais uma vez o meu mais velho, digo eu, que deve estar à luz, mas era o primeiro. Um, já não sei onde é que está. Este, que é o meu mais velho, que tem quase 15 anos. Um, e lá está, esta foto é atual. Quando olham para este gato de 15 anos, é assim, não sei, claro que posso ser suspeita, mas eu não lhe dava mais do que, não sei, 5. Continua a ter o pelo em bom estado, continua a ter boa massa muscular e continua a ter boa atividade. E pronto, e é isto. Era só para terminar com o que é que podem levar daqui, ou conselhos práticos para começar hoje ou amanhã, que é a implementação da consulta do gato geriátrico, em que basicamente não merecem tanto tempo. Basta olharem para a vossa base de dados para reconhecer todos os gatos com mais de 10 anos, mandarem um e-mail ou newsletter com informação sobre o gato sénior geriátrico e porque é que os testes de rastreio são importantes, recomendar consulta a cada 6 meses e estruturar a consulta de uma forma um bocadinho mais direcionada ou pormenorizada, com a história mais específica, com questionários, com foco na parte nutricional, mobilidade e comportamental, peso, condição corporal e massa muscular, pressão arterial e aquele rastreio laboratorial que tínhamos antes. E uma coisa que eu acho que funciona bastante bem. Isto não sei porque é que isto não está a dar. São mesmo. Pronto. Olha, pronto, fechou. Mas uma coisa que eu acho que funciona bastante bem é o criarem quase que um pack para o gato geriátrico. Ou seja, podem incluir uma consulta que é mais longa, porque efetivamente temos que ser realistas, vai ser mais longa. Quanto mais não seja porque vamos medir pressão arterial, ou seja, criarem quase que um pack que inclui a consulta do gato geriátrico, a pressão arterial e as análises de rastreio com urina e sangue. E eu sei que isso às vezes parece que porque é que nós vamos estar a dar descontos ou não é porque é que vamos estar a cobrar menos do nosso tempo por uma consulta mais demorada, ou quer que seja, mas a verdade é que isto faz imensa diferença na qualidade de vida do gato, torna o dono mais leal à clínica quando existe esta oportunidade de fazer este rastreio de forma anual por um preço reduzido e eu posso dizer isto porque isto é base de qualquer clínica de gatos exclusiva. Gatos séniores ou geriátricos têm doença. Se vocês não a diagnosticaram é porque não a apanharam. Mas a partir do momento em que fazem este exame detalhado, vocês vão diagnosticar uma, duas ou três doenças. O que significa que a partir daquele momento aquele gato vai começar a vir a cada 3 meses e vocês vão ter as vossas margens de lucro na analgesia que o gato precisa de forma crónica e qualquer outro tipo de tratamento. Portanto, considerem não só pronto, pelo bem-estar do gato, que eu acho que é a prioridade, mas se tiverem que convencer managers ou diretores clínicos ou pessoal das finanças, vale a pena fazerem uma oferta nacional. Pronto, Muito e bem. acho que é. Muito bem, obrigada. Obrigada, Patrícia. Eu tenho muitas perguntas para ti. Acho que preenchi isto tudo com perguntas. Antes de irmos às perguntas, vou agradecer a todos, a vossa presença. Vou deixar-vos aqui as informações que eu prometi, e que ficaram em falta. Então, tenho aqui para vocês o nosso e-mail. Eu vou colocar ainda um outro e-mail. Só se eu conseguir mexer aqui estas barras. Vou colocar aqui um outro e-mail, para vocês poderem, pedir os certificados. Tem o da formação, mas vou deixar também o meu privado, porque hoje temos aqui muita concorrência. O meu pessoal, porque o da formação vai para a minha colega Carolina, e como estamos as duas esta semana assim meio doentadas, isto temos que ir apanhando o trabalho uma da outra.
Deixo as informações em relação às nossas formações práticas para quem está interessado. Nós temos formações de ecografia abdominal agora para março. Temos uma vaga ainda disponível para quem tiver interesse. Em abril, logo a seguir à Páscoa, vamos ter uma semana inteira de formação com o colega Tomás Oliveira para ecocardiografia. Esta aqui é uma formação um bocadinho diferente, mas se alguém quiser fazer prática, é só prática de ecocardiografia. Entre em contato comigo através deste e-mail aqui, andreia@univet.global, porque esta formação é um bocadinho diferente e eu tenho que explicar como é que ela funciona. E se tiverem sorte no último dia, podem fazer ecocardio a gatos. Por fim, nós vamos fazer uma formação de poucos, de 3 dias, no final de maio. Também vos pedi, se alguém tiver interesse, nós enviamos um e-mail, e tivemos algumas pessoas com interesse em poucos, propriamente dito. Se vocês tiverem interesse nesta formação, avisem-me também para este e-mail do andreia@univet.global, para nós termos noção de quantas pessoas é que há, porque se nós tivermos as 6 pessoas ainda antes de abrirmos no site, nem sequer vamos abrir no site, vamos entrar em contato com as pessoas e preenchemos o curso sem ficar público, digamos assim. O que é que eu vos queria pedir também? Vou-vos dar aqui uma página, um link, porque nós estamos também a tentar organizar uma pós-graduação em medicina felina. E queríamos ter noção do interesse que há neste tipo de formação. Portanto, é muito, 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 muito simples. Eu coloquei-vos um link em cima que é do nosso site, que tem uma lista de espera. Se vocês tiverem interesse em saber um bocadinho mais sobre esta formação, é só deixar no e-mail e o nome. Nós não vamos usar para mais nada, é para termos noção realmente se há um número de pessoas interessadas suficiente para fazer esta formação, que estamos a prever que seja uma coisa de um ano, ou não, ou se realmente é uma coisa que nós achamos muito interessante porque adoramos os gatos. Mas está tudo na nossa cabeça. Ahm, Vou agora então. Agora já fiz a minha self-promotion. Vamos passar às perguntas, Patrícia. A primeira pergunta que nós temos aqui tem a ver com estatísticas. Ora bem, que é aquela questão que nós temos de termos, pelo menos estatisticamente falando, nos Estados Unidos, sabemos que o número de visitas dos gatos tem vindo a diminuir. Temos mais problemas com pessoas que não querem vacinar. Em Portugal, por exemplo, temos muitos problemas com pessoas que não sabem que os gatos devem ser vacinados anualmente ou de 3 em 3 anos, consoante o estilo de vida. E aqui a pergunta é: quando nós temos este tipo de mentalidades, como é que tentamos ultrapassar estes obstáculos? E como é que tentamos chamar estes clientes que não aparecem, no fundo? Eu acho que a questão é mesmo essa, é que, óbvio, e nós também temos isso, e temos estudos psicológicos nesse sentido, e que cada pessoa tem uma relação muito diferente com o seu próprio gato, ou seja, nós temos o gato que é o gato de rua do vizinho e que algumas pessoas não se importam em alimentar, e se o gato não estiver bem, pronto, até são capazes de pegar nele e levá-lo ao veterinário, mas que não têm nenhuma relação emocional ou de afeto para com esse gato. Óbvio que estas pessoas não vão ser propriamente receptivas a, olha, acho que devia trazer o gato, não é? A cada 6 meses. Mas depois temos a outra população de pessoas, e que eu acho que é a tendência crescente, que vê o gato como um animal de família. Acho que dentro da nossa geração, até mesmo como filhos. E este tipo de pessoas só não leva o gato com mais frequência ao veterinário porque não sabe que devia levar o gato com mais frequência ao veterinário. E essas pessoas são extremamente receptivas quando nós as educamos. E eu percebo que isto é difícil, porque dependendo, não é, dos nossos tempos de consulta, e também daquilo que nós assumimos que a pessoa sabe, porque às vezes parece básico ou óbvio, que nós não explicamos o motivo das recomendações, ou fazemos recomendações objetivas de vemos daqui a 3 ou daqui a 6 meses. Por exemplo, o que acontece muito mesmo na experiência humana, e, por exemplo, os dentistas fazem isto com bastante facilidade, mas é muito raro nós sairmos de uma consulta de dentista sem a próxima marcada, nem que seja dali a um ano. E eles dizem: olha, pronto, se depois não puder, ligue e remarque. Porque eu acho que ter a próxima consulta marcada reforça a importância
de voltar dentro Uhum. daquele período de tempo. E acho que isso é uma ótima maneira de trazer a pessoa de volta à consulta. Uhum, pois. E aqui nós, pelo menos aqui usamos muito aquele post-it que nós colocamos ali no boletim. Próxima vacina, ou próxima visita, janeiro de 2028. Pronto. A pessoa assim já sabe. Que é cá. É sempre mais complicado fazermos uma marcação para daqui a um ano. Mas é verdade, os dentistas, eu tenho uma marcação no dentista para daqui a 6 meses ou 7. E podes fazer na mesma. Eu já trabalhei com clínicas assim, nós não tínhamos ainda horário de quem é que estava a trabalhar naquele dia, ou quer que seja, e sei lá, aquela pessoa gostava de ser vista por um veterinário em específico, não faz mal, marcamos na mesma. Depois, se perto da data, não é? Esta pessoa não estiver a trabalhar, tiver de férias, ou, nós ligamos e E altera. marcamos, mas fica ali e ninguém se esquece. Exatamente. Muito bem, próxima pergunta é uma das minhas. Eu enchi isto de perguntas para ti. Então, imaginemos que temos um gato realmente que, comparativamente a uma pesagem anterior, perdeu algum peso. Não muito, mas se calhar não chegou aos 5%, mas nota-se que já há ali uma tendência de perda de peso. Se realmente nós fazermos um check-up inicial, as análises vêm normais, não temos nada muito dramático, quando é que vamos reavaliar aquele peso novamente? É um mês, 3 meses, Aquele seis peso. meses? E isto acontece com frequência, atenção. Mesmo que nós façamos estes check-ups a cada 6 meses e de repente o gato vem a um desses check-ups e perdeu 4% naqueles últimos 6 meses. E nós temos uma dúvida de, não é, se isto é sazonal, sobretudo se é um gato exterior, normalmente perde peso durante o verão e depois ganha peso durante o Uhum, inverno. exato. Portanto, se é uma componente fisiológica ou se pode ser um indício de doença. Eu adoro a janela das 3 a 4 semanas. Eu acho que reavaliar o peso dentro de 3 a 4 semanas nos dá um tempo bastante objetivo para perceber se há uma progressão, uma tendência para perda de peso ou não. Porque, como nós sabemos, não é? Lá está, as perdas de peso nos gatos normalmente são bastante graduais, devemos olhar a percentagem. Se eu tenho um gato que me perde mais 2 ou 3% de peso não intencional em 3 a 4 semanas, não é, não é Uhum, normal, não pode ser uhum. normal. E porque nós temos essas diferenças de gramas que podem ter tanto impacto, ou seja, se eu peso um gato com uma bexiga cheia, não é? Só isso são mais 100 gramas. Sim. Ou que num gato de 3 quilos, lá está, ou 2,5 kg, alguns mais pequenos, pode fazer diferença. E eu acho que ter essa janela de 3 a 4 semanas é tipo o ideal para perceber que se há uma tendência para continuar a perder peso, eu não esperei demasiado tempo e que se o peso se mantém equilibrado ao fim dessas 3 a 4 semanas, então eu posso ficar um bocadinho mais relaxada e continuar a monitorizar. Perfeito. Pronto, ainda bem. É mais ou menos o que eu faço também. Agora, entrando nesta questão dos gatos, à medida que ficam mais séniores, também ficam com menor capacidade digestiva. E sabemos que é normal, que é uma coisa que é esperada. Quando começamos a notar isto, como é que fazemos em termos de dieta? Justifica passar para uma dieta não fisiológica, para uma coisa mais gastrointestinal, ou hipoalergénica, ou entrar mesmo numa articular, ou adicionamos úmidos? Como é que gerimos esta situação do, ok, eles vão ficar um bocadinho piores na parte digestiva porque estão mais velhotes, pronto. É se calhar mais do que uma, mais do que uma medida, que é, Sim. como uma regra geral, por exemplo, comida úmida é mais fácil de digerir do que comida seca. Tendo em conta que eles também são, à medida que envelhecem, também são mais suscetíveis em termos de hidratação, então a comida úmida ganha ainda mais importância, ou deve ser um foco ainda maior comparativamente com a seca. Se há necessidade para uma dieta não fisiológica por si, não necessariamente, eu acho que nós temos que tentar perceber qual é que é a dieta fisiológica para o gato a fazer, porque as dietas são marketizadas como Exato. fisiológicas, mas dentro de uma dieta fisiológica há uma diferença muito grande. Se devemos, por exemplo, considerar uma dieta hipoalergénica, absolutamente não. Porque não tem mais proteína, nem tem mais gordura, que normalmente é o que os gatos, à medida que envelhecem, precisam.
Muito pelo contrário, têm menos proteína e têm mais hidratos de carbono, porque não são mais digeríveis ou mais nutritivas para um gato sénior. Agora, uma dieta úmida, básica. Eu normalmente digo básico, simples, não é preciso inventar, ok? Os gatos até há que 10 ou 15 anos não viviam dentro de casa. Portanto, o básico continua a ser o mais fisiológico para gatos, de certa forma, em termos Uhum, evolutivos. uhum. Ok, muito bem. Agora vamos entrar na pressão arterial. Duas questões. A primeira, se é mais fácil medir a pressão arterial usando o Doppler, pela questão de eles andarem sempre a mexer-se e não gostarem de que a gente, por exemplo, mexa na cauda. E se podemos ou devemos dar gabapentina aos gatos antes da medição da pressão arterial. Primeira, se o Doppler é mais fácil, acho que depende do nível de experiência ou de conforto de cada um. Quando eu comecei a trabalhar, eu odiava o Doppler, mas com ódio de morte. Tipo, nem que nem pensem pedir-me para medir uma pressão arterial com Doppler. Porque eu sentia que demorava 2 horas até encontrar um pulso. Ah, o oscilométrico pode ser completamente viável e até pode ser mais cat-friendly se idealmente, se conseguirem confirmar que as medições são comparáveis a um Doppler, porque em termos de aparelhos, um, de Marcas, marcas, né? manufacturers, Uhum, há uma diferença grande em termos daqueles que efetivamente são fiáveis, uhum, na medição das pressões arteriais. Se vocês tiverem um, não quer dizer que liguem ou que confiem necessariamente naquilo que a marca vos diga, mas podem fazer isso em gatos com bom temperamento e comparar com uma medição do Doppler, e isso dá-vos uma ideia do quão fidedigno o oscilométrico é, ou se existe um erro de margem, e quando vocês o usam, consideram que não é, pode estar off comparativamente com o Doppler por X. uhum, Mas tanto o Doppler como um oscilométrico podem funcionar de forma brilhante. Eu diria que se tiverem um oscilométrico fidedigno, é até mais cat-friendly do que um Doppler. uhum. Vocês Do que podem Doppler. pôr o carro, a abraçadeira com o gato dentro do transportador, ou quer que seja, e à distância, e à Sim. distância a medir, sem qualquer tipo de contenção. Quanto à gabapentina antes da pressão arterial, sim. Uhum, Não há evidência de que a gabapentina tenha afete a pressão arterial de forma dramática ou clinicamente relevante em gatos, sobretudo em gatos com doença renal, não é? Que neste caso acho que é importante. Nós sabemos que há uma capacidade de eliminar a droga diminuída, portanto os efeitos sedativos podem ser mais prolongados em gatos com doença renal. Não quer dizer que darmos a mesma dose tenha um efeito ou impacto na doença renal por si. uhum, E claro que podemos argumentar que, mas opá, o impacto da sedação, que é verdade, diminui ligeiramente a pressão arterial. Sim, é verdade. Mas se contrastarmos isso com o efeito do stress da consulta, provavelmente nem anula. Portanto, se é um gato que beneficia de gabapentina para nós termos uma pressão arterial, sim, sem dúvida nenhuma. muito bem. Agora, mudamos de tópico outra vez. Falámos ali num slide ali, uma coisinha muito rápida de insuficiência pancreática exócrina. Há algum estudo que relacione essa existência de EPI nos gatos com a pancreatite, que é uma coisa que eles também frequentemente têm? Que eu saiba, não existe uma relação direta. A Uhum, questão é, muitos gatos têm hipocritite crónica. pois. Pode ser um bocadinho aqui a questão do ovo e da galinha. E atenção que e muitas vezes são duas componentes, não é, de pâncreas diferentes. Elas Exato. podem existir de forma separada, não quer dizer que estejam correlacionadas. Eu acho que o que torna as coisas um bocadinho mais difíceis na perspectiva do gato é nós podermos estabelecer uma relação entre a insuficiência pancreática exócrina e pancreatite, tendo em conta que a maior parte dos gatos tem evidência de pancreatite. Acho que é isso que torna Sim. uma correlação, ou estabelecer uma correlação entre uma e outra um bocadinho mais débil nos gatos, porque Uhum. efetivamente e com o avançar da idade existe cada vez mais
indicadores que poderiam apoiar ou tornar um diagnóstico de pancreatite mais plausível em gatos. E mais uma vez, o diagnóstico de pancreatite continua a ser um diagnóstico plausível, não é um diagnóstico definitivo clínico. Pois, exato. Muito bem, agora vamos passar para a parte articular. Se nós realmente temos um gato que suspeitamos, por muitos motivos, que tem dor articular e que nunca se fez nada, como é que fazemos um teste com analgesia? Usamos 5 dias, 7 dias, mais tempo, menos tempo? Fazemos aquela coisa de damos uns dias e depois paramos? Normalmente aquilo que eu faço para em gatos com suspeita de dor articular é um curso de Metacam. Eu normalmente faço uma semana de Metacam. Uhum. E peço ao dono para fazer um diário pré-Metacam e pós-Metacam, 3 a 4 dias de Metacam. Se houver alguma dúvida, e se é um gato que tem função renal estável e por aí fora, não tenho problemas nenhum em prolongar o curso para tentar perceber se efetivamente fez uma diferença ou se houve outras variáveis que pudessem ter contribuído para a alteração de comportamento. E eu acho que para a parte musculoesquelética é uma ótima first line e um ótimo pain relief trial. Claro que, e tal como acontece em humanos, a resposta é um analgésico também é individual e há pessoas que respondem melhor a um do que ao outro e que quando nós estamos a falar de dor crónica, eu acho que isso é um webinar por si só. Ok, nota. Existem várias cascatas e de inflamatórios e, portanto, em dor crónica, se calhar o Metacam pode não ser a melhor opção e se eu continuar com uma forte suspeita de que existe dor crónica, provavelmente vou considerar um trial com outra droga ou a maior parte das vezes eu começo o Metacam e outra droga quando há uma forte suspeita de doença crónica, porque a maior parte da analgesia em dor crónica demora 2 a 3 semanas a ter efeito, portanto mais vale começar ao mesmo tempo que o Metacam. E se houver um efeito benéfico ao Metacam, então depois continuamos com a outra sem um período de interrupção de controle de dor. E nesse aspecto eu gosto particularmente da pregabalina, mais do que da gabapentina. Gosto imenso da amantadina em gatos, que acho que ainda não é usada com a frequência que eu acho que devia ser. Também gosto do protocolo da catamina subcutânea. E claro, temos o Salência. O Salência, só pelo facto de ser mais recente no mercado, e eu acho que nós não temos estudos suficientes em termos dos efeitos a longo prazo e com o aumento dos reports de efeitos secundários do Librela, eu tenho um bocadinho mais de reticência para usar, seja como um trial, seja na dúvida. Não sei se o risco, o potencial risco de falência se justifica. Num gato relativamente jovem, seja um gato com 10, 12 anos, não é? Que eu espero que viva até aos 20, não sei se falência seria a minha primeira escolha, não é? Nos, tendo em conta que seria um fármaco para usar ao longo dos próximos 8 10 anos. Mas todas as outras opções eu acho que são ótimas. Perfeito. Muito bem. E agora, acho que é uma das últimas perguntas. Já corremos todos, agora vamos ao hipertiroidismo. Naquele caso que falámos de um gato com hipertiroidismo que até por acaso não tem a T4 total aumentada, mas está muito, muito, muito suspeito, vamos depois fazer o quê? T4 livre, por exemplo? Temos que fazer T4 livre. A questão da T4 livre é que é menos específica e mais sensível. Ou seja, há muito gato saudável, não hipertiroideu, que vai ter uma T4 livre aumentada. Óbvio que quando nós pomos as peças do puzzle juntas, não é? E que nós temos um gato sénior, onde a probabilidade de hipertiroidismo por si só já é mais alta, e que nós temos as alterações do exame físico e do historial clínico e temos uma T4 livre aumentada, então sim, temos uma margem de confiança elevada para considerar isso diagnóstico de hipertiroidismo. Se eu faço T4 livre, nesses casos, e começo a tratar hipertiroidismo e espero que resulte, não. Porque esses casos têm outra doença.
e esse tende a ser o meu foco, até porque se nós não controlarmos a outra doença, que a maior parte das vezes é gastrointestinal, nós nunca conseguimos controlar a tiroide, porque depois como é que nós reavaliamos em termos de monitorização? Uhum, Se a T4 total continua a mentir, no fundo. uhum, Portanto, acho que o foco nesses casos, claro, não ignorando o hipertiroidismo, não é? Mas acho que temos mesmo que procurar o porquê da T4 estar suprimida. uhum. E TSH em gatos? É uma coisa que eu nunca ouvi falar, apesar de fazermos uns cães. E fazemos em gatos também. Ok, Não há um teste de validade para gatos, ou seja, é a TSH canina, ok. mas nós fazemos em gatos. Que, aliás, fazemos muito em gatos pós tratamento com iodo radioativo. Faz sentido, sim. Porque há uma probabilidade de ficarem hipotiroideus, nem que seja temporária. Uhum, Portanto, fazemos TSH e podemos fazer TSH também para apoiar ou não o diagnóstico de hipertiroidismo ou pois, de doença hipertiroide bem controlada, no sentido em que uma TSH deve estar zero se o gato efetivamente é hipertiroideo. sim, exatamente. Ora bem, depois eu vi que houve uma pergunta em relação às escalas de fragilidade e eu vi que depois enviaste um link com uma escala de fragilidade. E temos a última pergunta de uma colega, que pergunta sobre a sua gatinha de 17 anos e meio, se é possível o Solência, se está descrito que o Solência possa disputar crises de IBD, tendo em conta que esta gatinha já tem o diagnóstico de IBD, IRC, hipertiroidismo, hipertensão e osteoartrite. Portanto, se há evidência da falência provocar, Está relacionado, sim. não existe. E acho que é muito difícil nós conseguirmos provar que uma correlação alguma vez existe, sobretudo num gato mais velho e com múltiplas morbilidades. É muito difícil. Existe alguma evidência de que a falência possa ter benefício em IBD e em cistite e em inflamação oral? Muita dessa evidência é baseada em experiência, não é, de pessoas que experimentaram em pacientes e que resultou, não é sistematizada, e portanto isso traz sempre o risco, não é, do nosso próprio bias e não uma Excel sheet estatística que olha para a data de forma objetiva e não os casos que nós lembramos e os casos em que não fez diferença. Pois. E existe o racional disso parte também da medicina humana, em que este tipo de fármacos e a forma como atua, não é? Eles bloqueiam não só os mediadores de doença articular degenerativa por si só, eles supostamente bloqueiam tudo o que é mediadores de inflamação crónica. Portanto, há algum racional para acreditar que possa ter impacto em todas as doenças com origem em inflamação crónica. É claro que depois isto tem sempre o outro lado da moeda, não é? É que às vezes os mediadores de inflamação crónica têm benefício, Pois, nós queremos essa resposta inflamatória. E foi pois, por isso que, e alguns destes fármacos, atenção, existiam em medicina humana e foram retirados de mercado. Portanto, pois, se há um motivo pelo qual nós podemos acreditar que efetivamente atua em tudo o que é inflamação crónica e é benéfico, sim. Se temos os mesmos argumentos no oposto, também. pois. Portanto, Era aquilo que estavas a dizer, ainda não se sabe bem a longo prazo o que é que a coisa vai dar com estes silêncio liberal e por aí, não é? eu acho que, pelo menos tendo em conta, e eu acho que tem muito a ver com a farmacêutica, não é? Aham. Eu acho que a forma como eles têm comportado, pelo menos no que toca ao Librela, não me inspira muita confiança, para ser sincera. Acho que, tendo em conta a quantidade de efeitos adversos que têm sido reportados nos últimos anos, tem que ser um bocadinho, não é, crítica no até que ponto é que eles investigaram os possíveis efeitos secundários antes
antes de hum, Lançar, pronto. lançarem Sim, o sim. medicamento. E mesmo a forma inicial, não é? A resistência de, não sabemos se é, se não é? Pois. Deixa-me um bocadinho mais, não é? Deixa-me um bocadinho mais de pé atrás, no sentido em que até que ponto é que eu posso confiar num fármaco semelhante, não é? Da mesma companhia, que, que eu acho que podia ter tido um comportamento mais transparente, quando os efeitos adversos do Librela começaram a ser cada vez mais reportados. Uhum. Exato. Muito bem, ora, cobrimos as perguntas todas. Ainda temos 20 pessoas aqui a olhar para nós, cheias de fome, porque ainda não foram ao jantar. Obrigada pela vossa presença, uma vez mais, Patrícia. Obrigada uma vez mais por um webinar espetacular. Tivemos aqui pessoas, inclusive, a dizer o mesmo, portanto, muito agradecidas pela tua apresentação. Resta-me desejar-vos a vocês todos uma boa noite, porque acho que estamos todos em Portugal, e dizer-vos também para o ano. Já estou no ano que vem. Para o mês, em abril, à partida vamos ter dois webinars, porque vamos ter aquele webinar que estava marcado com a colega Catarina Amorim de anemias que não foi feito, porque na altura ela não conseguiu, estava doente, então vamos fazer esse webinar E agora para o tenho que mês. fazer, vale a pena. Uhum. E temos ainda um outro, esse vai ser surpresa, vocês vão ter que ver um e-mail. Obrigada uma vez mais pela vossa participação. Qualquer coisa que seja preciso da nossa parte, estamos cá para vocês, têm os nossos contactos e esperamos ver-vos no próximo webinar. Boa noite Ou a numa todos. mata quatro gatos, não sei. É, é. Obrigada. Oh, exatamente. Então vá, uma boa noite a todos e até ao próximo. Obrigada. Boa noite.